Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Saúde em Foco. E hoje vamos falar sobre alergia infantil. Alergias infantis, né? Melhor dizendo, porque são vários tipos, várias causas, e é um problema relativamente comum hoje. Muitas famílias enfrentam isso, às vezes nem sabem que o filho tem uma alergia e demoram até a descobrir. Então hoje a gente quer incentivar você de casa a prestar mais atenção na saúde, não só das suas crianças, como de todo mundo que vive aí no ambiente. E se for um caso de alergia, tratar logo, para que a pessoa tenha uma melhor adaptação e uma qualidade de vida, inclusive vida adulta. E para isso eu convidei hoje uma especialista em alergia, uma alergologista e pediatra, a doutora Vanessa Araújo, que está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Que bom falar sobre esse tema, né? Que eu adoro, que são as alergias. De um modo geral, mas voltado mais para as crianças, porque é onde a gente vai conseguir dar o stop. Identificar o problema e tratar, né? Isso. E também vamos conversar hoje com uma mamãe que descobriu causas alérgicas no filho Benjamin, que tem 8 anos, é um garoto muito saudável, mas até ela descobrir o que estava afetando a saúde, teve que fazer uma boa pesquisa, né? É a personal trainer Fátima Provenzano. Seja muito bem-vinda, Fátima. Olá, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder compartilhar com as mamães A sua experiência, isso, né? minha experiência. Pois bem, então já começo esse podcast, videocast, melhor dizendo, né? Perguntando, doutora Vanessa, o que é a alergia? Eu costumo falar que a alergia a gente não rouba, a gente herda. A gente tem uma informação ali no nosso DNA, né? E aí essa informação caminha com a gente. Então, a alergia nada mais é do que a manifestação, né, de algumas doenças, né, que a gente consegue perceber no nosso dia a dia, como rinite, asma, alergia ocular. De forma mais simples, é aquela tosse que não passa, aquela criança que não para de se coçar. Você tem que procurar um motivo, né? Mas a informação genética, ela está ali no DNA. Ele herdou ou do papai ou da mamãe. E aí, por influência do meio que ele vive, ela vai se manifestar de alguma forma. Geralmente, o que leva a mãe até o consultório da alergologista? Inclusive, assim, é algo que eu tenho percebido muito, que as mães chegam porque a criança está tossindo. Nunca é porque está coçando o olho. Ou sempre tem uma pele mais feinha, assim, mais seca. Ou tem alguma coisa que, doutora, o mosquito pica, fica um negócio mais estranho. Eu percebo que quando chega no consultório do alergologista, ela já chega no extremo, assim, sabe? Não é algo que ela tenha, que ela pense assim, isso pode ser alergia, eu vou logo direto no especialista, não. Parece que ela faz um caminho um pouco mais longo para poder chegar no especialista mesmo, sabe? E geralmente é por conta da tosse que não passa. É uma tosse A grande seca? maioria tosse. Depende. Ou aquela criança que está toda hora indo para urgência, está toda hora indo para oxigênio, e aí ela começa a achar estranho aquilo e o pediatra, né, encaminha para o... Eu não vejo um link direto com a especialidade, eu vejo primeiro passando pelo pediatra, para depois ir para o alergologista. Quais são os tipos de alergia mais comuns na infância? As respiratórias mais comuns, mas com a prevalência maior, e aí depois vem as alergias alimentares, né? E as outras alergias, como alergias de pele. Existe o que a gente chama de marcha atópica. A criança, ela vai caminhar para fazer as alergias. Então, uma alergia sempre vai puxar a outra. Ela nunca vai ter só uma rinite. Ela vai ter uma rinite e uma pele mais seca. Ela vai ter uma rinite e uma asma, se a gente não cuidar. É sempre uma puxando a outra. Então, existe um caminhar, né, desse processo de alergia. Eu digo que o relógio, ele roda no sentido horário mesmo, quando se tem alergia. E aí, a função do especialista é fazer com que esse relógio volte, né? A gente vá voltando os ponteirozinhos. Tentar estabilizar o mais rápido possível essa criança para a gente evitar as sequelas mais graves, né? A senhora falou aí da asma. A asma é considerada uma alergia, uma doença alérgica? A grande maioria, sim. Existem asmas de outras causas, né? Relacionada à obesidade, relacionada ao exercício, enfim. Mas já nasce aqui eu trato... Ou você desenvolve? A gente desenvolve. A gente desenvolve asma. Ninguém nasce asmático, não. A gente nasce com a informação no DNA. Uhum. O meio a que predisposição, né? Isso, a predisposição genética. O meio que a gente é exposto, por exemplo, se eu pegar gêmeos idênticos e colocar um para morar no Canadá e outro para morar aqui em Maceió, um pode desenvolver rinite e outro pode desenvolver outra coisa. Então, depende muito do meio que essa criança está inserida, né? Que tipo de asma é? Asma leve, moderada, grave, é uma asma que a gente consegue controlar só com
com a medicação básica. Existem os passos de tratamento, então é muito individual. Quais são, então, os fatores mais comuns que estão associados ao desenvolvimento da asma? Por exemplo, muitas pessoas relatam a presença de animais em casa e o pelo do cachorro, o pelo do gato, muita poeira no ambiente, que isso dá asma. Isso. Isso é uma informação verdadeira ou falsa? Isso é verdadeiro em partes, porque a gente tem os aeroalérgenos, que a gente chama. São proteínas que, de alguma forma, entram em contato com o nosso corpo e aí a gente acaba desenvolvendo sintomas. Quanto pior o controle ambiental, pior o controle dessa doença. Então, eu sempre falo que a base do tratamento de qualquer doença alérgica é o controle ambiental. Então, o ambiente tem que estar adequado. Então, sim, essas proteínas de pelo de animal, saliva de gato, poeira, ácaro, fungo, elas têm relação com a piora e com as exacerbações das doenças alérgicas, né? Principalmente respiratória, não esquecendo de pele também. Porque isso também provoca na pele? Sim. Tem uma doença chamada dermatite atópica. E aí a pele é como se fosse um jeans rasgado. Então, onde tem o rasgo do jeans, fica mais fácil de perder água, de ter mais sensibilidade. Então, aquela região ali, ela fica mais exposta. Então, você está num ambiente propício a ter fungo, ácaro, mofo, e essa criança, ela vai ser sensibilizada pela pele. É igual ao microplástico, lembra? Sim. O microplástico, você tem sensibilização pela pele. Você vê um monte de pneu aí rodando borracha, você tá ali inalando aquele plástico, ou sei lá, você vai comer alguma coisa que está contaminado com microplástico. E que você não consegue visualizar o que você está comendo ali. E aí você acaba desencadeando processos inflamatórios que pioram a tua alergia, né? Eu vou trazer já a Fátima para essa conversa, porque Fátima tem uma criança em casa, um menino de 8 anos, que tinha um diagnóstico aí de laringite. Sim. Não eram crises de laringite. E quando é que você começou a investigar até descobrir que a alergia tinha tudo a ver? E que alergia era essa, Fátima? Então, na verdade, eu comecei a prestar atenção nas tosses do bem, porque a laringite ela tem uma tosse diferente, né? E aquilo me chamou muita atenção e me deixava desesperada, porque, assim, é uma tosse como se ele tivesse realmente faltando ar. E eu fui procurar o especialista, porque realmente... Nessa situação, né, e mãe de primeira viagem... A especialista, né? Ela foi procurar a especialista. E como mãe de primeira viagem, né, e vendo aquele sofrimento, daquela tosse diferente, eu comecei a ver que realmente, de fato, ele estava sofrendo de algum tipo de alergia. E aí nós começamos a fazer o tratamento, né? Mas não é só o tratamento, como ela falou, não é só em si o tratamento com um medicamento. Aí eu comecei a fazer um movimento dentro da minha casa, né, de cuidar da casa também. Por exemplo, não varrer, né? Muita gente varre a casa, né? E não é para varrer, é para passar um pano úmido. E muita gente vai, porque libera, né, aquelas partículas. Isso tudo atrapalha muito. Então, como eu tenho um bicho em casa, né, eu tenho gato, cachorro, e aí a gente redobra o cuidado de passar pano toda hora, tirar bichinho. Então, tudo isso depois a especialista, ela vai nos ajudando, né, para melhorar. Então, ele tinha essas tosses e elas não passavam, ou eram crises, de vez em quando ele piorava? Piorava, porque às vezes é meio que sazonal. No inverno, elas aparecem mais. Então, é onde a gente tem que ficar de olho. É impressionante que a gente pode não perceber a diferença na temperatura, né? Só um ventinho um pouquinho mais frio, mas a gente não tem uma diferença muito grande da temperatura quando tá calor e quando tá frio aqui, né? Nosso termômetro varia ali numa faixa mais ou menos conhecida. Mas para quem tem uma alergia, isso é determinante. A pessoa vai sofrer mais nesse período, por exemplo, de inverno. Inclusive, deixa eu falar, a gente estava percebendo que o olhinho dele já começou a coçar demais, vermelhinho. E a gente percebeu que o ar, ele está muito seco. Muito seco. E se quem tiver aquário em casa, vai perceber que a água está baixando muito rápido dos peixes. Por quê? Realmente a umidade está tá muito diferenciada ultimamente. Nossa, eu imagino quem tá morando em Brasília hoje, em São Paulo, hein? Quem tem seco, alergia, que tá morando nessas regiões, imagina o sofrimento que deve estar sendo, né? E então, a gente percebeu porque a vista começa a ficar mais ressecada, né? E ele tá coçando, tá com a vista avermelhada. Então, assim, são coisas que a gente tem que começar a prestar atenção. Hoje em dia, não é só um coçar no olho, tem algo mais, né? Porque o nosso ambiente está totalmente diferenciado com tudo. Então, no caso dele, eram as tosses, era coceira, olho avermelhado. Sim. E tem mais algum fator? Ele, por exemplo, tem algum desenvolvimento de asma? Isso foi notado?
cansa, ele coça muito, né? Coceira Coça. também. A coceira Coça é a um pele. nariz. Coça, nariz. É, Tipo rinite. isso. É. Rinite alérgica. Existe até um sinalzinho que chama sinal da saudação, né? Que é o ato de... É aquela criança que tá toda hora coçando o nariz. Isso é muito comum. Ou congesta. Você fala assim, tá escorrendo, porque fala muito de coriza, né? É. Mas a congestão nasal é comum na criança. E você vê que é uma criança que tem dificuldade para acordar. É uma criança que você chama várias vezes e a criança não acorda. Ou fica irritada quando acorda, porque dorme mal, eles dormem, né? Se mexem muito na cama, acordam, tem micro despertares noturnos. Então, é uma criança que acorda, tem uma dificuldade para acordar. Então, esse também é um sinal, não é só coçar o nariz. De alergia. É um conjunto de sinais, né? Sim. Sinais e sintomas que a gente vai somando. E eu sempre falo assim, olha, a receita de bolo não existe. O paciente, ele é individualizado. A minha medicina tem sido tendenciosa para isso, né? O tratamento ser personalizado. Ou seja, você olha, a pessoa vê o que é que se adapta ao tratamento, se ela consegue fazer esse tratamento de uma forma, né, ideal. Porque tem criança que tem resistência a fazer a medicação nasal. Você não vai passar remédio para todo mundo, entendeu? Você está falando já do tratamento, deixa eu voltar uma casinha antes para falar do diagnóstico. Como se dá hoje o diagnóstico numa investigação de alergia infantil? Olha, é muito importante essa pergunta, porque a gente vem passando por um processo de excesso de exames, né? E aí tem vários, é tipo um cardápio. Quantos exames você tem que fazer? E não é bem assim. Diagnóstico em criança, ele é clínico, tá? E adulto também. Mas o diagnóstico, ele é clínico, ou seja, eu ouvir o paciente e entender quais são as preocupações e ver onde ele se enquadra. Porque existe um caminhar para nós, especialistas. E esse paciente se enquadrando no perfil, né, para ser alérgico, e tendo características clínicas também, aí se a gente precisar, a gente lança a mão de exames, mas o diagnóstico é clínico. É ouvir o paciente, entender quais são as queixas, saber onde ele se enquadra, porque a gente pode dizer, esse aqui vem para cá, esse aqui vem para lá. Mas volta a dizer, né? A gente não rouba alergia, a gente herda. Então tem que ter uma história positiva de pais alérgicos. E aí, só voltando o gancho, assim, como saber, né? Se meu pai e minha mãe nunca teve alergia, não teve, não sabe que tem, se acostumou a viver assim, com o nariz ruim mesmo, e como é que a gente... Como é que Agora, a gente entra nesse... Tem casos em que ele vai fazer aquele teste na pele, em que várias substâncias Sim. são colocadas para ver como é que a pele está reagindo a cada substância. Como é mesmo o nome desse teste? Chama prick test. O teste prick test. A gente pega substâncias, proteínas, numa pele íntegra, teoricamente, tem algumas contraindicações, e aí a gente coloca as proteínas dos alérgenos que a gente acha, dentro da história clínica, a gente... consegue direcionar para que a pessoa tenha alergia. Precisa fazer de tudo? Não, não precisa. Nem todo mundo vai precisar fazer isso aí. Nem todo mundo precisa fazer o teste e não precisa colocar tudo. Todas as proteínas. Porque às vezes a pessoa sai com os braços tudo... eu já vi na rua, eu acho bem curioso. Eu fico pensando, meu Deus, será que eu preciso fazer um teste desse para descobrir, de repente, que eu sou alérgica? Não precisa. Se eu fizer um teste desse, vai dar alguma coisa. Ali é interessante porque você faz, né? O resultado é na hora que você tem o resultado daquele teste. Não, é um teste simples, teoricamente, mas tem pessoas que não podem fazer o teste, tem contraindicações para ser feito o teste, né? Tipo assim, excessos de diagnósticos aí, de testes que não tem necessidade. O diagnóstico é clínico, a gente lança a mão de exames quando a gente precisa aprofundar um pouco mais, sabe? Acompanhar esse paciente. No caso do Benjamin, foi um diagnóstico pela observação clínica. Clínica. E aí, como foi o tratamento? Como foi esse tratar? O seu filho, como é que ele está agora, hoje em dia? Então, o bem, até por se tratar, eu sou personal, né? Então, a gente sempre leva para o lado mais da saúde e qualidade de vida dele, né? Então, assim, eu sei que às vezes é muito complicado, né? Principalmente criança. Mas, assim, eu procuro sempre, assim, com relação à alimentação, né? Ter uma alimentação mais saudável, aquela famosa frase, né? Descascar mais e desembrulhar menos, né? E... assim, eu procuro tratar melhor o ambiente onde ele está, mas eu sei que de vez em quando vai dar aqueles escapes, né? Enfim, tem muita piscina, às vezes no verão, então tem um cloro. Então, assim, tem coisas que a gente tem que continuar tratando, não tem jeito, tentar amenizar ao máximo a vida dele. Mas ele chega a tomar alguma medicação, por exemplo? Quando ele está na crise, né? A gente faz aquele medicamento, né? A gente acompanha. Vai ter Qual gente que a gente Qual é vai... o medicamento? É o quê? Eita, que a mãe... É comprimido, é xarope? Às vezes é comprimido, às vezes é xarope. É muito...
O bem, ele é muito sazonal mesmo. Por exemplo, a gente tá na primavera, né? O ar tá mais seco. Uhum. E aí, ele tende agora com problema no olho. Então, a gente direciona pro olho, colírio. Colírio. Antialérgico, xarope. E isso é uma praxe para todos os pacientes. Assim, a mãe tem que observar. Se está coçando o olho, você vai prescrever, você como tem que- médica, colírio. Isso. Você tem que bloquear a crise, o surto que eu falo, né? Se Aham. tem o surto, você automaticamente bloqueia, porque uma vez que é liberada a proteína, a cascata de inflamação, ela vai. E aí, quando você percebeu, bloqueou, aí você volta um pouquinho para trás, o que é que tá acontecendo? Por que é que ele tá assim? Preciso botar mais colíriozinho de lágrima no olho? Preciso fazer um antialérgico com 2, 3 dias maior? O que é que desencadeou? Foi um Aham. banho de piscina, que ficou o final de semana todinho tomando banho de piscina? Então, a mãe do alérgico, a informação tá ali. Lembra que eu falei que 50% Sim. do tratamento é o controle ambiental? Controle ambiental. A gente chega nesses 50%? Não chega. Uhum. Mas a gente chega nos 40%, porque tem as interferências externas. Tem escola, tem piscina, tem lelê. Então, por exemplo, quando você tem um diagnóstico, fecha um diagnóstico. Ah, essa criança tem alergia respiratória, Sim. principalmente. Mãe, a partir de hoje, a senhora vai ter que fazer essas mudanças na sua casa. Quais Isso. são as recomendações mais práticas, de maneira geral, para evitar as crises Vou alérgicas? deixar você falar. Então, não, Você já falou um aí, evitar varrer na presença da criança, pelo menos. Ou evitar varrer sempre. varrer nunca. Porque Varrer nunca. não varre. Não vai. Não. Ou você aspira, ou você passa pano. Ah, Porque você levanta as partículas, né? Quando você varre. Tirar tudo que tem os bichinhos de pelúcia, né? As cortinas, Tem que estar lavada. as almofadas. Então, assim, a limpeza geral. É o básico. Quanto menos, melhor. Quantas menos coisas, até os bichinhos plásticos mesmo, que ficam em cima, tem que tirar. e os pets? Como é que Os faz? pets eu não posso, porque aí é outra Eu posso responder essa? Pode. Quando tem um bicho em Eu, casa. eu falo assim, jamais tirar o bicho, jamais botar o bicho pra O fora. pessoal... Mas assim, manter o bichinho vacinado, com banho adequado. Outra coisa importante para quem tem animal, além do banho, né, semanal, você deixar as janelas abertas para arejar o ambiente. Uhum. E, sobretudo, não varrer. Porque quando você varre, você levanta, tá? E as mães, elas aceitam isso? Porque geralmente a vezes, dona de assim, casa, ela quando- acha imprescindível varrer a casa. Quando o negócio aperta pra criança, Aham. porque a gente tem muito isso. O índice de abandono de tratamento de filho é muito pequeno. Porque ninguém quer ver filho sofrer. A gente até sofre, mas não quer ver o filho sofrendo. Então, elas costumam seguir bem a regra. Eu, no meu consultório, eu tenho tipo um e-book que eu dou pra elas. Mas é desenho, assim, compra isso aqui, compra isso aqui, acolá, sabe? Você pode lançar a mão além de limpar o ar-condicionado, tem alguns produtos específicos para ar-condicionado que você coloca. Ou ventilador, porque eu lido com uma pessoa que não tem nem forro na casa. Meus pacientes, eu tenho vários perfis, entendeu? Sei. Então, assim, eu procuro adequar a realidade deles ao tratamento. Entendeu? Entendi. É óbvio que, assim, quando chega para mim numa gravidade maior, eu tenho que ser um pouco mais radical. Existe uma doença muito grave, que é o ato de coçar o olho, que eu tenho pego com uma frequência muito grande, que se chama ceratocone. A Meu criança Deus. coça tanto o olho que, assim, o tratamento é mais complicado. Ou é transplante de córnea, você coloca uma lente, faz uma cirurgia mais complexa. E é desenvolvida. Ou, na maioria das vezes, por coçar o olho. Pelo ato de coçar o olho. Quer dizer, a ceratocone, ela pode ter essa relação direta Com com alergia. a alergia. Sim. De tanto a criança coçar desde novinha e na adolescência está Sim. coçando o olho, Geralmente explode na adolescência, né? na adolescência ela vai ver aí essa córnea desgastada. E É isso? você adota um formato de cone mesmo, né? Então, você perde a visão periférica, né? Fica só com aquela visão central a ponto de perder tudo. De Do tanto ato coçar. de coçar. Então, Coça que tem vai. gente que pode achar que era uma doença, assim, genética, tipo assim, glaucoma. Eu nasci com isso. Existe Então. o viés do genético, né? De você ter ceratocone porque você nasceu e não ter nada relacionado à alergia. Mas o que eu quero dizer é que a doença alérgica do olho, uma conjuntivite alérgica, o ato de coçar, você pode fazer um trauma tão grande trauma. que você acaba tendo uma doença chamada ceratocone. Nossa. Agora, o mais comum, como a gente falava, é a alergia respiratória, e aí é preciso implementar essas técnicas Controle em casa. ambiental. Controle ambiental. O que é controle ambiental? Quanto menos poeira em casa, melhor. Isso. Agora, é mito ou verdade? A senhora já respondeu, mas eu queria deixar isso bem específico aqui, nesse recorte. É mito ou verdade que uma criança que é alérgica, tem alergia respiratória, não deve ter pet em casa, gato ou cachorro? É mito. É mito? É mito. Então não tem problema, porque eu já ouvi dizer assim, meu filho não pode ter gato, porque infelizmente ele é alérgico ao pelo do Mentira, é gato, lá porque em não casa a gosta gente do não tem. bicho.
Ah, Mentira! Não, eu gosto, porque a pessoa realmente porque não já gosta tem mesmo. preconceito, É. principalmente contra gato. então não existe uma contraindicação para ter Não. pet, alguma criança De alérgica? forma alguma. O que eu não oriento, e aí, assim, é dormir com o bichinho na cama. Porque você tá Certo. com uma proteína direta ali em contato com você. Mesmo você mantendo o animal higienizado, limpo, enfim, ele não pode dormir na tua cama. E, de preferência, não pode dormir no quarto. Entendeu? É uma coisa simples que o pessoal usa muito, é produto para amaciar roupa. Sim. E aquilo dá muito cheiro, né? Você tá ali 8 horas com aquele troço no seu rosto, inalando aquele cheiro forte que é desencadeante de crise asmática, né? De rinite. Então, por exemplo, E de o cheiro asma forte também. do amaciante, que a gente Sim. acha gostoso, é fator de risco. É fator de risco. Tanto quanto ter Pra um quem pet tem em casa. alergia, tanto quanto. Até pior. É mesmo. Até pior. E a questão de ter o pet pode ajudar de alguma maneira a controlar ou a estabilizar, porque o corpo tende a reagir? Existe essa relação também de ter o fator estressante para que o corpo Sim. tente ser mais resistente? Essa aqui, ela fala muito né, sobre a atividade física e a atividade física em si libera, né, algumas substâncias, alguns hormônios da felicidade. Igual o pet. A minha sobrinha tem uma relação com os animais dela, os 2 pets, que assim, ela não consegue ter com outras crianças, mas ela tem com os animais. Então, e ela é extremamente alérgica. Eu vou tirar esses pets dela e aí? Entendeu? Muito interessante. Você falou agora uma coisa importante, né? Que eu já vou chamar aqui a nossa personal trainer, a Fátima, para falar também da importância desses hábitos saudáveis que a criança desenvolve para reagir, para que o corpo dela reaja melhor, para que ela tenha mais saúde. Então, a minha criança é alérgica. Ela não pode ter contato com poeira, deve evitar alguns alimentos. Mas o que mais essa criança pode fazer para ser mais resistente? Exercício. O exercício físico, eu acho que isso é para todo mundo. Desde a criança até a pessoa de maior idade. Eu acho que o exercício físico, ele ajuda justamente a imunidade. Porque quando você começa a adoecer, quem vai te ajudar é justamente aquele batalhão que a gente tem dentro da gente, que são os hormônios que vão ser liberados para poder te ajudar nesse momento. Então, quando a criança ela é uma criança sedentária, está sobrepeso, isso está acontecendo muito, tá? Vive comendo Ultraprocessado, ultraprocessado salgadinho, demais. chocolate, biscoito. Porque é muito mais rápido para os pais. E eu entendo, porque assim, fica difícil a gente colocar nosso filho numa bolha, né? Fica difícil a gente tentar, né? Mas amenizar seria o melhor. Então as crianças estão muito paradas. E quando elas estão em movimento, para mim, movimento é vida. Quando elas estão em movimento, isso ajuda muito essa parte da imunidade. Então, além de ser uma criança muito mais feliz, elas vão estar mais assim, preparadas para que, se caso começar esse desencadear de alergia e tudo, elas estão preparadas para lutar contra, entendeu? O que está acontecendo é que as crianças estão muito paradas, tá? Comendo demais coisas. Todas inflamadas. Todas inflamadas. Você vê que o índice de crianças obesas está lá em cima. Sim. E tá complicado. Obesidade, sobrepeso, né? Mais da população, mais da metade da nossa população hoje, ela é obesa. E, infelizmente, quando você olha o pai, a mãe, quando você olha a criança, é todo mundo da mesma maneira. Um comportamento é o mesmo, familiar, né? É um ambiente. Então, assim, o que nós temos que fazer? Eu, enquanto personal, né, é fazer com que essas pessoas comecem a se ambientar em lugares que outras pessoas vão ajudá-las. Porque, às vezes, aquele ambiente daquela casa não tem força para poder fazer com que aquele momento ali, aquele ambiente melhore. Às vezes o pai e a mãe já não têm mais força porque eles estão... No caso do Ben, qual é a atividade que ele desenvolve? Opa! O Ben, ele é triatleta, porque eu sou triatleta, né? Como assim? Existe criança triatleta? Sim, ele pratica comigo, né? Então ele corre... Não existe competições, né? Aqui no Brasil, não. Sim. Ele corre, nada, pedala. Na verdade, a gente não tem competição. Eu faço com que ele entre nesse ambiente. E uma dica é justamente as pessoas saírem do ambiente e procurar outras pessoas em outros ambientes. Eu quero melhorar a minha saúde e qualidade de vida. Eu não estou conseguindo sozinho. Procure uma pessoa ao lado, um vizinho, um amigo que já está nessa vibe para poder te ajudar. Porque muitas das vezes você começa e você não tem força para continuar. É verdade. Aí é um ambiente que vai te ajudar. Então, bem, ele faz, né? Nada, corre, pedala. Ele é faixa verde no karatê.
e é jogador de futebol. Nossa, que Ah, criança ativa, É. né? Muito. Então E forte para resistir a tudo, Sim. inclusive a uma alergia. eu procuro botar ele dentro desses ambientes, porque a gente tira ele da tela, Sim, que a tela também atrapalha bastante, né? Não é que eu tiro, né? Não dá para tirar totalmente, mas ele tem os horáriozinhos dele e tudo. E aí eu faço com que ele pratique. Quando ele está em movimento, ele esquece, né? Então eu sou aquela mãe que bota dentro da mochila uma banana, uma maçã, um iogurte. Às vezes ele quer até aquele pacotinho, né? Aqueles biscoitinhos que vem dentro do pacote, que é horroroso aquilo. Enfim, eu procuro tirar mais, né? Porque Sim. ele acaba comendo até do amiguinho, mas o menos eu vou tentando. Perfeito, entendi. Dando O controle que você pode ter, você procura ter. Exatamente. Gente, no meio dessa conversa, eu queria lembrar que esse papo gostoso e necessário só é possível graças a quem está com a gente no Saúde em Foco, o SESMAC, Centro Universitário que está presente no mercado alagoano há mais de 50 anos, formando várias gerações de profissionais, e também o Laboratório Proclínico. Esse é o nosso jeito de cuidar. Inclusive, a senhora trabalha lá no Proclínico, né, Vanessa? Trabalho e assim, a gente abriu agora, 2, 3 meses atrás, a clínica de vacina, né? Então, as meninas têm feito um trabalho maravilhoso lá com as vacinas. Então, a galera que tiver criançada aí, até adultos e gestantes também, tá? A gente atende. A gente falou sobre isso semana passada. Importância também de ter. Como é que essa coisa da vacina também ajuda o sistema imunológico e tem relação ou não com a alergia? Tudo é uma construção, né? Então, se eu pego uma criança que é alérgica e ela faz uma vacina de gripe na época certa, essa criança com certeza vai ter menos sintomas agudizados de alergia se ela gripar. Então, é importante estar com as vacinas todas controladas. E aí, Benjamin está com suas vacinas todas em dias, todas. Tantas da rede privada, né, que a gente faz, quanto da rede ofertada pelo SUS. Agora eu queria falar sobre alergia provocada pela alimentação. Já introduzimos o tema, né? Sabemos que hoje a alimentação está longe da ideal, com o acesso fácil a tantos produtos industrializados, e as crianças não estão longe dessa realidade, muito pelo contrário. Como é que a forma com que as crianças hoje se alimentam está produzindo resultados negativos na sua imunidade, consequentemente atraindo alergia? Foi lançado um documento agora pela Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a Sociedade de Alergia, sobre a questão da contaminação dos alimentos com microplásticos, né? Por que tem esse boom de alergia alimentar? Existe, a realidade é que existe um aumento, né, no número de crianças que têm reações alérgicas com alimento, mas existe também um super diagnósticos aí. Mas para aquelas que são realmente alérgicas, o que está acontecendo, né? Por que essas crianças estão desenvolvendo mais alergias? Essa questão do microplástico, né? Dessa ingestão de microplásticos através da alimentação da mãe, através da alimentação dessa própria criança, a via de parto que essa criança nasceu, como o leite materno tem sido incentivado ou não. Isso tudo está relacionado ao aumento do número de alergias. Não existe uma certeza definida, mas a gente sabe que a mudança, né, na genética, ligar e desligar de alguns genes tem a ver com o aumento do número de alergias. Era essa a pergunta, né? Isso, e também porque a gente costuma relacionar, assim, a leite, a trigo. Sim. Que mais? Outras amendoim. Ovo. Meu filho camarão. é alérgico a camarão. As doenças alérgicas nas crianças, vai ali até os 5 anos, né? Alguns persistem e a gente fala de outras doenças um pouco mais graves. Intolerâncias, em geral, que a gente fala. Intolerância à lactose, intolerância a glúten. É uma forma de alergia? Não, são coisas distintas. Geralmente, quem trata as intolerâncias até são o gastropediatra. As alergias tem um mecanismo imunológico envolvido. As intolerâncias, você tem intolerância a alguma enzima, alguma proteína. As alergias, não. As alergias, você tem um envolvimento do sistema imunológico ali, né? Então, tende a ser um pouco mais... É diferente o tratamento. Mas existe, sim, esse relato de alergia à proteína do ovo, por exemplo? Existe. Alergia a leite? Existe. Inclusive, é o maior índice de alergia à proteína do leite de vaca, que é diferente de intolerância à lactose. Lactose é só um açúcar que tem no leite ali. Quando, geralmente, crianças maiores, né? Maiorzinhos, acima de 3 anos. Mas o açúcar que está no leite, se eu tirar o açúcar, eu consigo consumir aquela proteína. Tanto é que tem um monte de produto aí, zero lactose.
As alergias, elas são distintas. Eu não posso ter contato com a proteína. Então, hipótese alguma, eu posso consumir o leite. Isso são De casos vaca. mais raros? Não são tão raros porque os índices vêm aumentando. E como vem para mim não é tão raro. E qual é o sintoma quando é uma alergia alimentar tão Tem vários específica? tipos, né? Mas os sintomas, vou falar dos mais graves, você ingeriu a proteína do leite. Aquela mamãe que está dando fórmula ou que está dando leite, e aí ela precisa sair para trabalhar e vai dar a fórmula para a criança. E a criança, ela acaba fazendo... Você deu a fórmula, ela vomita, ou ela tem eu falo síncope, mas não é. Ela amolece, ou é aquela criança que empolota o corpo todo. Geralmente tem esse empolotamento do corpo, né, que a gente chama de urticária e edema. E até mais grave que é fechar realmente a glote, né? A glote. Que a gente chama de edema E aí de é o glote. caso de alergia. Aí é uma situação mais extrema, chamada anafilaxia, né? Aí precisa ir realmente para o hospital. E isso se descobre ainda na infância. Na infância ou na introdução alimentar é muito comum, quando a mãe vai ofertar, sei lá, vai ofertar amendoim, ou vai ofertar ovo, que são os alimentos mais potencialmente alergênicos, né? Ovo, amendoim, o próprio leite de vaca, castanhas. Agora vamos para mais um mitos ou verdades. Agora vamos para mais uma pergunta de mito ou verdade aqui. Certo. A pergunta é: quando eu era criança, eu tinha muita alergia a determinada substância. Então, a minha asma atacava muito. Mas agora que eu sou adulto, eu não sinto mais nada. Eu fui curado da minha alergia? Se cura? Então, você tem controle, né? Ainda não se fala em cura, mas a gente fala em controle. Você pode ter chegado num processo da tua vida que você ou se adaptou a viver daquela forma, sei lá, corro e canso e tá tudo bem, melhoro normalmente, ou eu sou uma pessoa que vou dormir, acordo com o nariz ruim, mas eu toco o barco, levo a vida normalmente, mas uma hora a conta chega. Então, uma hora você vai ter que procurar um especialista, né? Geralmente, quando você entra na imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imunológico, as doenças tendem a se exacerbar novamente. Então, a gente se acostuma a isso? Nosso corpo, ele se acostuma a conviver com aqueles desconfortos. Com os sintomas, Com os vamos dizer sintomas assim. da alergia na vida adulta. Isso. E a gente se acostuma tanto que acha que não está mais com aquela alergia, doença, fiquei com a curada. alergia. É. Acha que curou, mas não curou. Não curou. Ela tá lá, Ela tá lá, adormecida. tá adormecida. Está controlada. A que ponto eu falo controle? A ponto de você não ir para uma urgência, você não procurar um especialista. Você acostumou a viver com aquilo. Uhum. Eu, por exemplo, eu tenho uma espécie de gotejamento interno aqui, que eu fui fazer um exame, né, por conta do meu trabalho laboral, e a gente coloca aquela câmera, né, Sim. faz a videolaringoscopia para Isso. saber como é que estão minhas cordas vocais e tal. E ele identificou uma vez que eu tinha um gotejamento. Eu falei assim, mas gotejamento de quê? Ele falou, pode ser uma alergia que você tem. Você fica Rinite, fazendo né? assim, ó. E não é nada, não é... Que secreção é essa que fica dentro, que a gente precisa dar... É catarro, mas eu não tô tossindo, não é catarro. O que um muco, né? esse muco, a presença do muco, isso também tem uma Se esse, relação com a alergia? Então, se você tiver tem história familiar, pai e mãe alérgico, Então, primo, não irmão, identifiquei, né? não identificou. Não identifiquei isso Ok. em casa. o que é que você sente? Só congestão nasal. É, com uma muco. certa Você muco. tem hábito... E é interno, porque eu não tenho as vias aéreas obstruídas. Eu Sim. respiro bem. Só que é uma presença constante que eu sinto que tem uma coisa aqui e como é que eu faço Você pra me não tem livrar? grandes lembranças. Agora eu tenho cachorro, eu vivo de perto do meu cachorro o tempo todo, eu tô Aham. na rua, é muito sol, é muita nuvem, muita fumaça, tudo, né? Eu acho que talvez Exposição. o hábito de, por exemplo, se você tiver o hábito de lavar nariz com soro fisiológico, e aí você observa se melhora. Entendeu? A lavagem. É. A lavagem, aliás, é um procedimento que parece desconfortável, mas que eu tenho visto pediatras recomendando, né, já na Sim. infância, para que mamães tenham feito isso em casa. Queria que você falasse mais da lavagem nasal. Eu recomendo, sim, para todos os meus pacientes. Tem a forma de adequar. O que eu vejo muito é tipo assim, tem que lavar o nariz com soro fisiológico e seringa ou dispositivo de lavar. Não tem que ser assim. Tem que ser de acordo com a necessidade da criança. Então, se é uma criança que tem um TEA, por exemplo, um transtorno de espectro autista, você não consegue colocar uma garrafa nela. Você tem que arrumar um outro modo de lavar esse nariz. Que modo? Às vezes é um jato contínuo, às vezes é um salsep. O que eu posso dizer, gente, que é melhor lavar do que não lavar. Lavar é como se você estivesse escovando o dente. Para mim tem que ser um hábito igual escovar o dente. Tinha que ser todos os dias. Mas só para quem tem indicação. Ou Pra todo todos. mundo fazer isso. Eu indico para todos. Toda pessoa deveria ter Toda o hábito de pessoa lavar deveria. melhor. Melhor lavar o seu nariz. Geralmente é com soro. Com soro fisiológico, sempre. Nunca água, porque não dá. Qual é a forma mais fácil de fazer essa Pra lavagem? mim, eu acho melhor os dispositivos como garrafa. Mas, Fátima... Você faz Tudo faz bem. lavagem ou só... Eu só de vez em quando, Sim, sim. né? Até
pelo tempo, né? Às vezes tá muito seco e tudo, aí Sim. eu lavo o nariz. Mas o Benjamin é quase sempre. Quase toda semana ele faz uma lavagem no Toda nariz? semana não, quase todos os dias. Quase todo dia? E É. como foi a adaptação da criança a Ele esse mesmo processo? faz. Ele é de Mas no boa. começo, Ele Ele reclamava resistiu. bastante. Resistiu porque é mais novinho, né? é. Hoje o Ben, ele mesmo já sabe. Ele já fala, já que tá, mãe, acho que tô com laringite. Ele Mãe, eu tô fala, com laringite. com 8 anos ele já Mãe, sabe. me dá, ele mesmo, ele prepara, ele faz. E como é o dispositivo que ele usa para fazer É essa uma lavagem? garrafinha. Uma garrafinha que no final ele já coloca aqui nas narinas e ele mesmo faz na Que tem pia. vários, tranquilo. né, Tem agora. vários. Tem vários. Tem conta-gotas, tem seringa de Tem 10, seringa de seringa. 20, tem seringa de baixa pressão. O que as pessoas têm que ter em mente é que não adianta colocar força na hora de lavar. É jeito, é volume. E eu faço muito de uma maneira lúdica com ele. Ele já faz várias vezes dentro do chuveiro mesmo. Ele vai tomar banho, ele carrega a garrafinha dele. Eu falo, ó, vai, você se desenrola aí. E que benefícios você nota dessa prática? Nossa, ele respira bem melhor. Ele dorme melhor. Ele acorda melhor, porque se dormiu bem, ele acorda bem. Ele acorda com mais energia, reclama menos na hora de acordar, porque ele dormiu bem. E, inclusive, eu queria falar sobre esse assunto, que é o efeito das alergias na vida dessas crianças. O quanto isso atrapalha o desenvolvimento delas? Geralmente, assim, abstinência, né, de escola. Então, as crianças perdem muita aula. O custo da família fica muito alto, porque toda hora está comprando xarope, remédio. A gente sabe que não é barato. Não tem concentração. Aprendizado, porque tem crianças que têm rinite que o sintoma é só dor de cabeça, por exemplo, zumbido no ouvido. Então, a criança que está sempre irritada, sabe? É tudo por causa da alergia. Lembra do relógiozinho? A gente vai fazer ele voltar na marra. Você vai voltar. Então, é todo um processo, assim. E, às vezes, Então, é bom criança falar... que falta aula, que não tem concentração, que está sempre irritada, Rendimento se péssimo, coça, não consegue acompanhar coleguinhas em algumas atividades, Sim. brincadeiras também. Piscina também. Piscina. Imagina, todo mundo mandando piscina e você sem poder entrar. Isso, você A tem gente algum precisa paciente? adaptar. Tem, mas aí a gente adapta. Por exemplo, tem paciente que tem muito problema Mas de não pode coceira. por quê, no caso da piscina, alguns? Por causa do cloro, né? Qual é o Cloro, sintoma? sol, coceira. Se você tiver a pele, lembra do jeans? Sim. Descalçado. Aquela pele tende a perder um pouco mais de... A outra tossindo aqui, é pelo tempo, né? Gente, Ambiente seco faz com que Aham, a pessoa tussa mesmo. entendi. Aí tem Eu criança posso- que não, já sabe que tem relação. Se for tomar banho de piscina, vai ficar se coçando. Ou então Tem levou a picada do criança- mosquito. Ah, meu filho tá cheio de bite-bite na perna. Né? Aquela criança que Sim. quando leva a picada de mosquito muriçoca, faz um edema ali, né? Fica feinha a região. Deixa eu Isso... te falar além, tem criança que não consegue tomar banho em casa. Porque pinica, porque coça. É mais embaixo o buraco, entendeu? Tem dermatite atópica tão grave que a criança chora para não tomar banho. O quê? Porque pinica. Às vezes eu falo assim, ó, sabe banho de cuia? Essa semana eu vou ter que tomar banho de cuia. Porque o ato do chuveiro tá aberto, caindo na pele da criança, faz doer, queimar, pinicar. Será que no passado isso existia e a gente interpretava como: ah, esse menino não gosta de tomar banho, é um cascão. Para tomar banho é um aperreio. E hoje a gente entende de uma forma diferente aquela Sim. criança que tem muita resistência, toma um banho muito rápido, reclama. Eu fui uma criança assim, Bia. Para tomar banho, eu tenho urticária, então... E ela é desencadeada pelo fato da água cair no meu corpo fria. Então, para mim tomar banho era uma tortura. Eu chorava para não tomar banho. Com que idade você descobriu o que era urticária? Eu só descobri depois que eu formei. Ou seja, tem 10 anos formada, 10 anos atrás eu comecei a identificar que poderia ser urticária. O diagnóstico mesmo só veio há 6 anos atrás. Mas é o Hoje fato ela tá da água controlada. pinicar na sua pele ou é o cloro presente naquela Não, água? e achavam-se que era cloro, achavam-se que era tudo, mas a minha urticária é uma urticária desencadeada pela água fria. Pela água fria? Pela água fria. Meu Deus, gente. É. E aí, como é seu banho hoje? Hoje está controlada porque eu fiz o tratamento, existe tratamento. Como é o tá? tratamento em O caso assim? tratamento depende, tem várias etapas. A minha eu fiquei só no medicamento oral, mas tem medicamento venoso que a gente faz. Não sei se fica claro, mas é como se fosse medicamentos que a gente faz, chama imunobiológicos. A gente faz a cada 21 dias ou a cada 7, depende da É doença. para melhorar o sistema imunológico? Você melhora
a liberação de algumas proteínas, você estabiliza onde tem o erro ali, dentro do processo inflamatório. É porque tudo no sistema lógico é ligar e desligar. Aham. Então, é como se você desligasse, né? E aí você conseguisse estabilizar a doença. Mas hoje você não consegue tomar banho. Hoje eu tomo banho Toma tranquilamente. por conta desses ciclos de tratamento. Pelos ciclos de tratamento. Mas dependendo do meu emocional, dependendo do tipo de alimentação que eu desenvolva, a doença volta. Então você tinha placas, é isso? Placas Ficava pelo vermelho. corpo. Eu já tive época de, tipo, me banhar com óleo, pra água bater e deslizar e eu consegui tomar banho. Sério, com que idade? Não foi muito tempo não atrás, uns 4, 5 anos atrás. Uhum. Agora, criança também que tem muita caspa. Caspa já é outra história, né? Aí Ah. tem outras situações que não tem relação com alergia, não. Caspa não tem relação com alergia, não. Entendi. É mais uma, assim, às vezes é só o ato de botar condicionador no casco, no couro cabeludo, a criança desenvolve caspa, entendeu? É mais além. Tem que fazer uma pesquisa mais ampla para entender não, qual não tem foi relação com a alergia, não. dermatite. É uma dermatite? Pode sim, dermatite seborreica. Mas não tem relação com alergia, entende? Entendi. Alergia tem relação com o sistema imunológico. Então, os pais e mamães que estão assistindo essa conversa, e queria até frisar mais uma vez que a gente está aqui graças ao Laboratório Proclínico. Esse é o nosso jeito de Maravilhoso. cuidar, que tem aqui uma das suas representantes, a pediatra, a doutora Vanessa, que atende lá no Proclínico. As mães e pais que estejam investigando se o filho tem alguma alergia, o primeiro passo, marca um pediatra, tenta já explicar para o médico, já diz, se adianta, ó, doutor, eu estou suspeitando que meu filho tem alguma alergia, porque qual é a orientação para o pai e a mãe que quer tratar melhor esse filho para que ele tenha essa qualidade de vida hoje? Olha, eu acho que não precisaria, mas deveria passar por uma consulta com um especialista. Pais sabidamente alérgicos, que têm essa preocupação toda, deveria passar por uma consulta. Hoje, graças a Deus, eu recebo, poucas vezes, mas eu já recebo pais preocupados ali com a introdução alimentar. Olha, a minha esposa tem asma e eu tenho isso e eu tô... Porque a informação está chegando, né? Uhum. Se a informação chega, acaba capilarizando pra gente, que é especialista. Aí você vai sugerir desde uma dieta. Não, eu não Melhora sugiro ou não? dieta, eu já sugiro melhora no controle ambiental. Porque o ambiente, ele interfere diretamente no surgimento de alergias. E o medicamento, ele só entra em caso de muita necessidade. Porque como chega pra mim na urgência, geralmente eu medico. Você já medica? Medico. Na emergência? Não, quando o paciente chega urgência. pra mim, ele já chega com uma urgência, ele já caminhou. Ele já passou por pediatra B. E a urgência que ele vai chegar lá para bater no seu Geralmente consultório tá com a crise agudizada, né? tosse repetitiva, Tosse, incontrolável. congestão, pele horrorosa, coça tanto que não consegue dormir, irritado. É nesse modelo, cansado e assim vai. Aí o alergologista vai fazer a prescrição para cada caso, né? Sim. Além de sugerir mudanças no controle ambiental, que é muita coisa, né? Eu acho São que se várias de tudo que eu falei aqui, ficar isso gravado na cabecinha de vocês, que o controle ambiental, ele é essencial e faz parte de 50% do tratamento, eu já estou feliz. Controle ambiental. Isso serve para quem tem alergia e para quem não tem também, né? Para todo mundo ter uma vida melhor, porque Sim. esses fatores, eles realmente estressam qualquer organismo, né? Mesmo para quem não tem uma alergia diagnosticada, mas assim, muita poeira em casa. Você acaba assim, é bom para todo mundo, né? Quando você faz um controle ambiental focando na criança, você melhora a vida de todo mundo. Perfeito. Então, eu vou começar a me despedir já dessa conversa com a minha amiga pediatra e alergologista, que é a especialidade que identifica, diagnostica e trata alergias em geral, Vanessa Araújo. Você quer Obrigada. dizer, você já deu suas últimas palavras, Já né? dei, acho que tá ótimo o que eu ótimo. falei. O controle ambiental é a chave para a melhora Controle ambiental é a chave. da alergia, de qualquer Sim. ela que seja. E Eu acho procurar que- um especialista, né? Fátima pode dar a dica que eu dei Gente, pra ela, peço né? desculpas. Vocês estão me vendo aqui tossindo. Que o ar realmente me pegou. Aham. Essa falta de umidade, né? Então Aham. eu tô tossindo, até peço desculpas. Sim. Agradeço. Aham. E desculpa por esse momento aí que eu fiquei tossindo um pouquinho. Mas porque foi bom que realmente- deu uma enfatizada no É, tema. mas o caso dessa tosse é o quê? É seco, ressecamento mesmo. Eu acho que a índice de qualidade do ar aqui tá péssimo. Se você Exatamente. colocar aí, existem os dados hoje Aham. aqui em Maceió. E se Vocês me beber des- água na hora não faz efeito assim imediato. Imediato, não. Não, eu tô aqui, tive que até que coisa. sair. Pra essa tosse aí tinha que ser um mel de abelha.
umidificada aí. Que interessante, né? Mas eu agradeço a mamãe do Benjamin, que veio aqui Obrigada. compartilhar a experiência. Já deu para perceber que ele é um menino de muita sorte de ter, né, mamães que cuidam tão bem, que já identificaram um problema e que tratam, né, da forma mais natural possível. Obrigada. Parabéns Obrigada. e melhoras aí também. Pegou a gente de Dessa Agora desprevenido. você toma um café bem quente que vai dar uma melhorada no seu Café? café. É mesmo. Pelo calor, né? Você vai acabar... porque A faz uma mucosa inflamação, aquece a Você faz mucosa? uma inflamação. Eu sou muito das coisinhas de vó, viu? As vozinhas que estiver me assistindo, tá tudo ótimo. Eu gosto de coisinha de vó, chazinho, lambedor, essas coisinhas assim. Dá certo muitas vezes, né? Então, viu, gente? Vocês pegaram aqui ao vivo e pega aí a dica isso da aí. doutora. Mas não- isso é alergia, não, né? Isso é Ela um tá efeito- tossindo porque a umidade tá ruim. Tá ruim. Aí a não dica tem que eu a ver dou... com alergia. Não. É Não. outra coisa. É outra coisa. É Não, outra- eu tô sendo um exemplo agora, É. ao vivo, para a doutora. Entendi. Olha, e também a gente quer agradecer demais ao SESMAC, que é um Centro Universitário Alagoano, tradicionalíssimo em Alagoas, que está não só na capital, como também em cidades do interior, alcançando aí quem quer melhorar na sua vida, no seu patamar, investindo em graduação e também em pós-graduação. Entre no site do SESMAC. Tem período já de matrícula para pós-graduação, campanha aberta, então procurem se informar, se educar e melhorar o seu patamar de vida através da educação. SESMAC está presente no mercado alagoano há mais de 50 anos. E assim, eu também vou me despedindo de vocês que estão nos acompanhando nesse que foi o 7º episódio do Saúde em Foco, um novo projeto do PScom. E na semana que vem, vamos falar sobre câncer de mama, mas é o pós-câncer, como as mulheres estão fazendo para viver, se adaptar às mudanças no seu corpo, e é um tratamento que é bastante difícil para algumas delas, como a perda mamária, né? Como é que é esse pós-diagnóstico de câncer de mama? Semana que vem vamos tratar desse assunto, já aproveitando que vamos entrar no mês de outubro, que tem a famosa campanha do Outubro Rosa. Para quem ficou conosco até agora, muito obrigada pela audiência. Compartilhem esse conteúdo sobre alergia que muita gente precisa ouvir, entender melhor e desmistificar alergias infantis, sobretudo. E até o próximo episódio.